46. Alguém entrou aqui, eu não consegui dar autorização. Enfim. Página 46, bom dia. O capítulo é o capítulo 11. Agora sim, Eduardo, dá. Eduardo conseguiu entrar. Capítulo 11. Tá? O assunto é esse aqui, ó. Colisões. Colisões que tem tudo a ver com o que a gente vinha trabalhando nas aulas anteriores, aí, com energia cinética, energia mecânica, com energia potencial, com quantidade de movimento, impulso e algumas relações que a gente estudou aí antes das férias. Bom, para a gente poder falar de colisões, eu vou resgatar contigo um assunto que o Alex trabalhou há mais tempo aí, que a gente chama de velocidade relativa. Velocidade relativa. Já vou autorizar ali. Carolina, bom dia. Velocidade relativa. Vocês lembram da velocidade relativa? Eu vou chamar de VR, tá? Velocidade relativa. Eu não vou saber bem exatamente como é que o Alex trabalhou com vocês, mas a ideia que vai ficar é a mesma que o Alex trabalhou, que eu vou precisar, tá? Eventualmente para resolver algumas questões e para entender alguma coisa do tipo de colisão com o qual a gente vai lidar. A gente sabe que o movimento é relativo, lembra lá de cinemática do Alex? O movimento é relativo porque depende do referencial adotado por quem está observando, né? No caso, o observador estabelece movimento ou não movimento na condição que ele está observando. Por exemplo, se está passando um ônibus com pessoas dentro dele, eu estou na calçada e olho para o ônibus, essas pessoas estão em movimento para mim. Se eu estiver dentro do ônibus, eu posso chegar a pensar que essas pessoas que estão ao meu lado, dentro do ônibus, não estão em movimento, porque eu posso estar com um referencial diferente, né? Possivelmente eu vou olhar para a pessoa que está ao meu lado, ela está parada, e eu também estou parado, aparentemente, para o referencial que eu vou estar adotando, até porque, em geral, a gente adota o referencial como sendo o lugar que a gente está. A gente tem essa visão um pouco egocêntrica. Pois bem, quando a gente fala de velocidade relativa, pessoal, a gente tem, em princípio, duas situações. Quando corpos se movem em sentidos iguais e em sentidos opostos. Se nós tivermos corpos se movendo em sentidos iguais, por exemplo, aqui um corpo A e um corpo B. Um corpo A e um corpo B. Os dois se movendo no mesmo sentido. A, B. Velocidade de A, velocidade de B. Certo? Bom, a velocidade que a gente conhece do A geralmente é dada em relação ao referencial que está no solo. A do B também, certo? Mas há uma velocidade relativa entre os dois. Se os dois estiverem se movendo no mesmo sentido, a velocidade relativa entre eles vai ser a velocidade maior menos a velocidade menor. Se eu não me preocupar com os sinais, tá? Vamos supor que a velocidade A seja maior que a de B. Por exemplo, vamos supor que o A esteja a 40 km por hora e o B esteja a 30 km por hora. Esses 40 km por hora do A é em relação ao chão, do B também em relação ao chão. Agora, a velocidade do A em relação ao B ou do B em relação ao A é a velocidade relativa, estou mudando o referencial. O referencial passa a ser outro carro. E aí, a velocidade relativa entre eles vai ser a maior, 40, menos a menor, 30. Isso vai dar 10 km por hora. Isso estaria indicando para nós que o A está se aproximando ou se afastando do B, nesse caso se aproximando, né, com uma velocidade de 10 km por hora. Essa é a velocidade de aproximação. É como se o B tivesse parado e o A tivesse a 10 km por hora. Agora, se eles estiverem se movendo em sentidos opostos, eu vou ter o A indo com uma velocidade e o B vindo com outra. Nesse caso aqui, a velocidade relativa com que eles se aproximam ou até se afastam depois do cruzamento, né? A velocidade relativa aqui vai ser a soma dos valores das velocidades. Não vou me preocupar com o sinal aqui de velocidade. Então, por exemplo, se o A está a 40 km por hora, indo
e o B vem vindo a 30 km por hora, eles estão em sentidos contrários, a velocidade relativa do A em relação ao B ou do B em relação ao A vai ser os 40 do A mais os 30 do B. Isso vai dar 70 km por hora. É como se o A tivesse parado e o B estivesse se aproximando dele a 70 km por hora, ou o contrário, o B parado e o A se aproximando do B a 70 km por hora. Certo? Vocês lembram que viram isso aqui com o Alex? Tranquilo? Beleza. Bom, o que nós vamos falar aqui, pessoal, vai precisar disso aqui em algum momento, porque nós vamos chamar de coeficiente de restituição. Nós vamos chamar esse coeficiente de restituição e vou representar pela letra E, como está no teu livro, tá? A divisão, a razão entre a velocidade relativa imediatamente depois da colisão, dividida pela velocidade relativa imediatamente antes da colisão. Então, quando vai ocorrer uma colisão, eu vou ter uma velocidade de aproximação entre os corpos antes da colisão, imediatamente antes e outra velocidade imediatamente depois. Tá? A gente poderia dizer que aqui é uma aproximação, visto que eles vão colidir, né? E aqui um afastamento, visto que depois da colisão, em geral, os corpos se afastam, a menos que eles fiquem grudados, certo? Então, eu vou ter esse coeficiente de restrição. Esse coeficiente de restrição E vai ser um valor que vai ficar entre 0 e 1. Nunca vai poder ser menor que 0, é negativo, até porque eu vou trabalhar aqui ó, com módulo, tá? Não vai entrar sinal na hora de estabelecer o valor da velocidade relativa. E eu vou ter um valor que vai entre 0 e 1, porque depois a velocidade relativa jamais será maior que a velocidade relativa era antes. Tá? Não tem como isso acontecer nas condições que a gente vai estar trabalhando aqui. Impossível de acontecer essa situação. Só se fosse um tipo de colisão chamada de superelástica, então para nós não vai acontecer isso aí. Bom, vamos ver então o que seriam as condições para a gente ter uma colisão. Não te preocupe em copiar o quadro, eu já vou fotografá-lo, já vou mandar para vocês dentro do grupo do WhatsApp, tá? E depois eu vou postar na aula de vocês aí no nosso ambiente virtual. Então, só deixa eu achar aqui. Já vou colocar aqui o que eu vou chamar de quadro 1, tá? Da aula de hoje. Então, já vou colocando aí. Quadro 1. E aí você já deve estar recebendo de forma instantânea, praticamente, né? Então, não se preocupem com fazer a cópia. Está aí o quadro para vocês acessarem. Se precisar aumentar, diminuir, tem a condição aí da tua tela, do teu aparelho. Pois bem, vamos classificar as colisões. Então, nós vamos pensar assim, ó, vamos imaginar que eu tenha dois corpos, tá? Um corpo A, um corpo B. Dois corpos. A está se movendo com uma certa velocidade, B está se movendo com uma certa velocidade. Isso aqui é um instante imediatamente anterior à colisão, certo? O que vai acontecer aqui? O A e o B vão colidir. Então, aqui ocorre a colisão entre eles. Quando eles colidem, eles podem trocar, aqui eles trocam entre si, eles podem trocar energia e eles podem trocar quantidade de movimento. Lembra o que era a quantidade de movimento? Quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade que o corpo apresenta naquele momento. É o que move, mv. Bom, a gente vai resgatar isso aqui daqui a pouco, então não vou me preocupar muito com isso nesse momento. Então, na hora da colisão, eles podem trocar isso aqui. Bom, colidiram. O que pode acontecer imediatamente depois da colisão? Imediatamente depois da colisão, o que a gente pode ter? Em
princípio, 3 situações. Tá? 3 situações. Vamos a elas aqui de forma individual. Que pode acontecer imediatamente após a colisão. Vamos lá, então. Pode acontecer, pessoal, de imediatamente após a colisão, o corpo A e o corpo B seguirem em movimento, uma velocidade final, separados, tá? Eles seguem separados e sem deformação. Pode acontecer do A e do B ficarem deformados e separados. Velocidade final do A, velocidade final do B. E pode acontecer do A e o B ficarem juntos, formando um novo corpo. O corpo A, B. O corpo AB. Então, aqui eu tenho uma situação 1, aqui uma situação 2, aqui uma situação 3. Certo? Na situação 1, vou fazer uma tabelinha aqui para nós, tá? Na situação 1, como é que os corpos ficam? Corpos ficam de que maneira? Eles ficam separados, sem deformações, permanentes. Então, a forma do corpo A e a forma do corpo B, depois da colisão, segue a mesma que tinha antes da colisão. As formas são as mesmas que eles tinham antes, o A e o B. Vou apagar aqui, endireitar, porque senão vai aparecer aquele tortor. A e B. Certo? Separados sem deformação. Na situação 2, eles ficam separados com deformações. E na situação 3, os corpos ficam juntos. Independentemente de ficarem deformados ou não, eles vão ficar grudadinhos. Então, eles podem ficar separados, sem deformações, podem ficar deformados e separados, e podem ficar grudados. Vamos exemplificar. Jogo de boliche. O cara joga a bola, estão lá os pinos, a bola acerta os pinos se separam da bola, né? Eles não ficam grudados na bola depois da colisão. E ninguém fica deformado. Jogo de sinuca, ou snooker, né? A bolinha bate na outra, uma bolinha vai para um lado, uma bolinha vai para o outro, não há deformação. Bom dia, Mariana, de novo. Deformou, colidiu, deformou. Tipo colisão de carro, geralmente é o que acontece, os carros colidem, eventualmente eles ficam grudados, mas às vezes eles ficam separados e deformados, né? Geralmente, até mais, talvez, deformados e separados. Então, seria o caso 2. E o caso 3 poderia ser jogando boliche, jogando sinuca, snooker, quando uma bolinha bate na outra e as duas vão grudadas, juntas, eventualmente até entrando para caçar. Ou então, quando um carro colide com outro, eles só encostam, mas não se deformam. Bom, então, isso é a condição como os corpos ficam imediatamente após a colisão. Tá? O que nós vamos ter aqui em relação ao coeficiente E? Lembra o coeficiente de restrição que a gente falou há pouco? O coeficiente E de restrição. Quando os corpos ficarem separados, sem deformações, nessa condição que eu estou apresentando para ti, o coeficiente de restrição vai ser igual a 1. O coeficiente de restrição vai ser igual a 1. Quando os corpos ficarem juntos, imediatamente após a colisão, se eles ficam juntos, a velocidade relativa entre eles após a colisão vai ser... Estão grudadinhos um no outro, a velocidade relativa vai ser 0. Certo? Estão se movendo juntos, qual é a velocidade relativa de quem está 80 e 80? Juntinho. De um para o outro é 0. Como a gente, quando está dentro do ônibus, olha para a pessoa do lado, e olha para mim, estamos parados um em relação ao outro. Então, 0. 0 dividido por qualquer número diferente de 0 dá 0. Então, se eles ficarem juntos, o coeficiente de restrição é 0.
E quando eles ficam separados com deformações, o coeficiente de restrição sempre será um valor maior que 0 e menor que 1. Ele vai estar entre esses dois valores, certo? Bom, o que vai acontecer em relação à energia cinética? Lembra a energia cinética? A energia de movimento. Energia de movimento que o corpo tem. Em relação à energia cinética que o corpo apresenta, tá? Quando a colisão acontecer com os corpos ficando separados sem deformações, a energia cinética do sistema antes da colisão vai ser rigorosamente igual à energia cinética imediatamente depois da colisão. Energia cinética que o A e o B têm juntos aqui antes da colisão vai ser igual à energia cinética que o A e o B têm juntos depois da colisão. Não é a energia cinética do A igual a do A do B igual a do B. É do A com B aqui, energia do A com B aqui. Energia cinética total aqui e energia cinética total é a mesma. Quando os corpos ficarem separados, a energia cinética que os corpos têm antes da colisão, juntos, é maior que a energia cinética que eles vão ter depois. Por que vai ser maior antes do que depois? Simples. Antes é maior que depois porque parte da energia que os corpos tinham é utilizada na deformação dos corpos. Parte dessa energia se perde na deformação, também a perda em calor, a perda em barulho. E se os corpos ficarem juntos, a energia cinética que o sistema tinha antes é bem maior que a energia cinética que o sistema tem depois. O que quer dizer esse bem maior? Aqui eu botei a maior dissipação de energia cinética. A maior perda de energia cinética que o sistema tem acontece aqui, nessa condição. Por exemplo, se tu está andando de carro, o teu carro colide e dispara o airbag, o teu rosto é jogado contra o airbag, se for o airbag frontal. O airbag é uma almofada de ar, quando a gente bate nela, ao invés dela ficar rígida, como se fosse uma bola de plástico, e a gente bateria e voltaria, faria esse movimento assim, né? Não, a gente bate e essa almofada tende a acolher o rosto da gente. Então a gente bate e ela acolhe, tendendo a ficar juntinho no corpo. Para quê? Para ter a maior perda de energia cinética. Isso é bom para a cabeça da gente na hora que há a colisão? É excelente. Por quê? Porque se há maior perda de energia cinética para o meio, maior dissipação de energia cinética, tem menos energia cinética para trocar com os órgãos internos da cabeça, com as partes constituintes do cérebro, da boca, enfim, dos olhos. Então, eu vou ter menos danos para a cabeça. Da mesma forma, os automóveis, pessoal. Se a gente pegar os carros que a gente tem hoje, comparar com os carros que existiam no tempo dos teus avós, tá? Tu até pode, de repente, se tu tem o vozinho vivo, enfim, ou até o bis, e comentar como é que eram os carros daquela época em relação ao que são agora. E eles são capazes de dizer muitas vezes que a carro bom era aquele daquela época, talvez você já tenha escutado isso. Batia e não amassava, hoje tu senta nele, ele amassa. Por que o carro de hoje é tão maleável, ele deforma com tanta facilidade? Para absorver a energia no caso da colisão. Isso é bom que ele absorva a energia no caso da colisão para evitar que essa energia seja trocada com os corpos de quem está dentro do veículo ou está fora. No caso de um atropelamento, no caso de um outro veículo colidir, quanto mais deformar o carro, desde que essa deformação não invada a chamada célula de sobrevivência, que é onde estão as pessoas, melhor. Por isso, os carros são projetados para deformar drasticamente em caso de colisão, para ter uma colisão mais próxima desse tipo aqui, com um coeficiente de restrição mais próximo de 0, com maior dissipação de energia, certo? Bom, ainda em relação à colisão, a gente pode fazer um comentário em relação à quantidade de movimento que eles trocam. A quantidade de movimento que o sistema tem antes da colisão vai ser igual à quantidade de movimento que o sistema tem depois da colisão. Sempre, antes e depois, a quantidade de movimento vai ser a mesma. Porque tu vai lembrar, quando tu
revisar, ou te falando agora, se tu lembrar da nossa última aula, quando um sistema é isolado do meio externo, a quantidade de movimento só é trocada entre os corpos que participam do evento. Então, só a troca de quantidade de movimento entre o A e o B. Então, o que o A perder para o B, o B está ganhando do A. Então, se A e B tinham juntos 10 de quantidade de movimento, imediatamente depois da colisão, o A e o B vão ter, independentemente do tipo de colisão, exatamente a mesma quantidade de movimento. E a gente classifica essas colisões e dá nome para elas, tá? Essa primeira colisão aqui é chamada de colisão perfeitamente elástica. Essa segunda é chamada de colisão parcialmente elástica. E essa terceira é chamada de colisão perfeitamente inelástica. Então, a gente pode e deve conseguir classificar o tipo de colisão a partir de qualquer uma dessas características que se encontram aqui. A perfeitamente elástica, os corpos não vão sofrer deformações permanentes. Eles vão ter um coeficiente de restrição igual a 1. A energia cinética que eles tinham imediatamente antes da colisão e vão ter imediatamente depois é a mesma. Quando a colisão for parcialmente elástica, vai haver perda de energia cinética em relação ao sistema que tinha antes e que tem depois. O coeficiente de restrição fica entre o 0 e o 1. A quantidade de movimento do sistema é a mesma antes e depois. Se a colisão for perfeitamente inelástica, que é quando os corpos ficam juntos, grudadinhos um no outro, deformados ou não, o coeficiente de restrição é 0 e a maior perda de energia cinética do sistema. A quantidade de movimento antes e depois é rigorosamente a mesma. Então a gente vai ter que saber identificar o tipo de colisão para poder trabalhar com ele. Que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, só vou fotografar e mandar para vocês esse quadrinho. Vê se ficou alguma dúvida na minha explicação até aqui, para eu poder seguir sem problemas maiores. Vamos lá. Pergunte. Nada de dúvida, aparentemente? Então tá, vou seguir. Fotografei, já mandei para você, você já deve estar recebendo aí pelo grupo de WhatsApp. Ô, Soro, Oi, querida. eu não entendi sobre esse grupo. Tu pode me explicar? Mariana, tá, desculpa. Vocês fizeram um grupo, ou pelo menos eu recebi um grupo de WhatsApp, que diz assim, ó, vê se tu enxerga aí. Mais pra cima, Soro. Aparece aqui assim, ó. Grupo. Então, esse grupo. Não tá nele ainda? É um grupo, primeiro ano JPI, acho que foi criado por alguém de vocês, eu não sei nem quem é o coordenador, vamos tentar descobrir aqui. Esse grupo a gente É a criou Mariana Ramos, mais... que é a coordenadora, o Carraro, o Vitor e a Amanda. Criaram ele lá no final do mês de agosto, de julho, desculpa, acho que um pouquinho antes das férias, e deram como motivo justamente a dificuldade que vocês têm de comunicação, e eu também noto isso, pelo aplicativo, né, que tem no Que Mágico, e também pelo ClassUp, que não é tão ágil. Oi? Fala, Mariana. A gente criou os representantes de turma, a gente pensou que seria mais fácil, tipo, tudo que vocês mandassem a gente repassava, sabe? Para não colocar no meio do nosso grupo, porque normalmente é meio difícil de controlar quando tem umas 60 pessoas no mesmo grupo, sabe? Acaba sempre... entendi. Tá. É melhor criar um grupo menor ali, sabe? Entendi, Amanda. Tá. Então é um grupo que tem um grupo mais restrito de pessoas que vai receber o material, vai fazer uma comunicação e vocês distribuem. Perfeito. Para mim tá ótimo. Eu achei que todo mundo tinha acesso. No segundo ano e no terceiro todo mundo tem a princípio tem, né, o acesso. Mas enfim, eu estou postando as fotos aqui, tá, Mariana? E em seguida, é que aí demora um pouco mais. Terminando a aula, eu vou editar as fotos. Desculpa, Mariana, não estou te ouvindo. É que
Nem todos os alunos estão dentro desse grupo. Tá, mas tudo bem, tudo bem. Então, é bom, eu estou falando nele justamente para ter uma ideia de como é que a coisa funciona, porque eu não sei, eu fui adicionado, enfim. É que eu tinha uma ideia, agora a Amanda está me explicando que é outra, tá? Porque se colocar todo mundo dentro do grupo, de repente fica uma coisa mais difícil de controlar. A ideia da Amanda também é legal. Não recebeu conteúdo para passar para outros? Tá, mas vamos fazer Mariana, assim, o não, Carrara, ele eu já vou... mandou no grupo. Oi, Tá Manuela. lá já. Não, é que o Carrara, ele já mandou no grupo lá, as fotos. Ah, já está Eu lá. também Então, não tô no grupo, é só os o pessoal que está representantes. coordenando o grupo, tá? Ele já está encaminhando para vocês. Isso, Tudo que a gente mandar para esse grupo, ele vai ser distribuído para vocês, tá? isso. É distribuído direto para vocês. Essa é a ideia, né, Manuela? Né, Amanda? É, isso mesmo. Tá. Se por acaso não receberem, não se preocupe, porque só vai demorar um pouquinho mais. A minha ideia é que eu estou mandando agora, tá? Mas em seguida, terminando a aula, vai dar um tempo ainda que eu tenho alguma outra coisa para fazer, eu vou editar as fotos e vou postar na aula aí no ambiente virtual de vocês também, tá? Só eu gostaria que vocês me mandassem as dúvidas de vocês relativas aos conteúdos que a gente vem trabalhando, tá? Em seguida, vocês vão ter o conteúdo de provas, deve ser aí do capítulo 8 ao capítulo 11, que a gente está trabalhando hoje, tá? Do 8 ao 11, aí no livro 3, e que mandem as dúvidas relativas a esses conteúdos, para que a gente possa, para que eu possa tirar as dúvidas o mais rapidamente possível, tá? Que seja gravando as explicações, se for mais difícil, ou resolvendo e fotografando, enfim, tá? Sem problema nenhum. A intenção é agilizar, né? Acho que essa é a intenção de todos vocês, inclusive do pessoal aí, dos líderes que organizaram o grupo, esse grupo de WhatsApp. Beleza? Ah, outra coisa, Mariana, eu me lembrei agora quando eu vi o teu rostinho que na nossa, acho que foi na nossa última aula, terminou a aula, tu estava tentando falar comigo, não sei se tu viu na gravação, e a tua fala não aparecia, que o som ficava com ruído. E aí eu não consegui identificar o que tu estava perguntando. Eu não lembro da minha dúvida mais, mas eu acho que aconteceu, sim. Pois é, tá. Se tu lembrar, Mariana, tu me manda ela, tá? Porque eu fiquei preocupado na hora e depois eu me esqueci, eu tinha que mandar para ti alguma coisa dizendo que eu não consegui te ouvir. Não deve nada, não, que é isso. Tá. Não, mas só para não deixar passar batido, assim. Bom, eu vou pedir então agora, assim, ó, eu vou trabalhar com vocês algumas questões que estão resolvidas no livro, tá? Aí nesse capítulo 11, para que a gente possa trabalhar um pouco esse conteúdo que a gente trabalhou aqui nesse teórico que a gente trabalhou agora, relacionado um pouco com os conteúdos anteriores, tá? Bom, Sorry. Oi? Sorry. Que Fala, capítulo é do livro? Eu estou um pouco perdida. Capítulo 11. Capítulo 11. Tá? Capítulo 11, lá na página 49 agora. Eu vou colocar aqui do ladinho, tá? Página 49. Tem ali exercícios resolvidos. Tem aqui uma questão, foi questão de vestibular da URGS há algum tempo. Tem assim, um corpo pendurado e um projétil. Diz aqui que a velocidade do projétil é de 200 metros por segundo. O enunciado diz assim: um projétil cuja massa é 0,02 kg é disparado com uma velocidade de 200 metros por segundo contra um bloco de madeira. A massa do bloco de madeira é de 1,98 kg, que estava em repouso, preso a um fio ideal, como mostra a figura. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, supondo-se que após o choque o projétil fique incrustado no bloco, se o projétil ficar incrustado no bloco, ele vai ficar grudadinho no bloco, certo? Grudado no bloco, eles vão ficar juntos, certo? Então eu estou tendo uma colisão que é perfeitamente elástica. Calcule a altura atingida pelo bloco em relação à posição inicial. Então, o que vai acontecer? Aqui é a posição inicial, tá? Posição do meio intermediária é quando o bloco está aqui e o
projétil perfura o bloco aqui, ó, e ele se instala aqui dentro. Certo? Então, antes, no caso, no momento da colisão e depois da colisão, vai acontecer do sistema ficar assim. Então, ele quer saber, perdão, ele quer saber exatamente, ó, tinha isso aqui, agora tem isso aqui. Então, ele quer saber exatamente essa medida que está aqui, ó. Quanto é que ele subiu, quanto é que foi esse H. Tá? Então, calcule a altura atingida pelo bloco em relação à posição inicial. A posição inicial era aqui, o projétil atingiu o bloco de madeira e o projétil subiram e atingiu uma certa altura que eu vou medir em relação à base. Tá? O que acontece aqui, então, para a gente? Aqui é a final, né? A posição final. O que está acontecendo aqui? O nosso sistema tem aqui uma energia, certo? Uma energia mecânica. Essa energia mecânica é exclusivamente energia cinética, certo? Se eu considerar a velocidade desse projétil, isso aqui está parado, energia mecânica aqui, energia cinética inicial, certo? Quando houver a colisão aqui, parte dessa energia cinética vai ser trocada aqui e vai haver perdas, porque eles ficam juntos. Quando ele fica grudadinho aqui na hora da colisão, ó, eles ficam juntos aqui, isso caracteriza uma colisão perfeitamente inelástica. Lembra lá, ó, colisão? Perfeitamente inelástica ou inelástica, que seja, tá? Perfeitamente inelástica ou inelástica, só para facilitar a escrita. E no final, o que acontece? A energia mecânica que ele vai ter no final, inicial, final, vai ser exclusivamente em função do quê? Quando ele atingir a altura máxima aqui, todo o sistema fica parado. Então vai ser só a energia em função da altura. Energia de altura é energia potencial gravitacional final. Certo? Mas vê que daqui para cá a perda de energia cinética. Daqui para cá a perda de energia cinética. E como é que eu vou poder avaliar? O que eu sei que é igual antes e no momento da colisão? A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento de colisão. Qual é a quantidade de movimento? Lembra como é que calcula? É a quantidade de movimento do projétil mais a quantidade de movimento do bloco de madeira. Certo? Da colisão. Se eles vão ficar juntos, a quantidade de movimento na colisão é do projétil com o bloco de madeira. E como é que a gente calcula a quantidade de movimento? Como é que se calcula o Q? O Q é igual a M vezes V. Então, veja, a quantidade de movimento do projétil é a massa do projétil vezes a velocidade do projétil. Quantidade de movimento do bloco de madeira é a massa do bloco de madeira vezes a velocidade do bloco de madeira. Dos dois juntos, é a massa do projétil com o bloco de madeira grudadinhos vezes a velocidade deles juntos. Projétil com bloco de madeira. Show de bola. A massa do projétil é 0,02. A velocidade com que ele é disparado é 200. Mas a massa do bloco de madeira é 1,98. Vou mudar a cor aqui. 1,98. A velocidade do bloco de madeira aqui é zero, ele está paradinho. Ele não tem movimento. Zero. Então ele não tem quantidade de movimento, nem precisa fazer a conta aqui. Igual. A massa dos dois juntos. Qual é a massa dos dois juntos? A massa dos dois juntos vai ser o 0,02 do projétil mais o 1,98 do bloco de madeira, vezes a velocidade dos dois juntos, que eu não sei qual é.
Bom, vamos fazer a conta agora. 0,02 vezes 200 vai dar 4, se eu não estou errado. Que vai ser igual a 2 vezes a velocidade dos dois juntos. Isso quer dizer que a velocidade dos dois juntos vai ser de 2 metros por segundo. Então, os dois juntos, agora aqui, a velocidade inicial deles é 2 metros por segundo, imediatamente após a colisão, certo? Ou na colisão. E aqui, a energia que eles têm armazenada é só a energia cinética. Durante esse processo, daqui para cá, houve perda de energia cinética, porque a colisão é inelástica. Agora, durante o processo daqui para cá, a energia cinética vai se transformar em energia potencial gravitacional. Então, nessa última etapa, que é essa aqui, ó, a energia mecânica da colisão é igual à energia mecânica final, que é lá no ponto mais alto. Então, a energia mecânica da colisão é a energia cinética. A energia final é a energia potencial gravitacional. Como é que eu calculo a energia cinética? mv ao quadrado sobre 2. E a potencial gravitacional? mgh. Vê. Desculpa. A massa do meu sistema antes da colisão é do projétil com a madeira. E depois, aqui, também é dos dois juntos. Essa massa é a mesma dessa aqui. Então, eu posso simplificar. Está multiplicando todo mundo aqui, eu posso cortar o M de um lado com o outro. A velocidade que o bloco com o projétil tem aqui é 2 ao quadrado sobre 2. Isso é igual ao G. O G vale 10, ele me disse, vezes o H, que é o que eu quero calcular. 2 ao quadrado é 4, dividido por 2, 4 sobre 2 e sobre 10. Esse é o H. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 10 vai dar uma altura de 0,2 metros, ou 20 centímetros. 0,2 metros ou 20 centímetros. Se não, mais ou menos. Pergunta deles. Eu vou pegar uma água, já estou chegando aqui. Incrível que hoje meus cachorros estão todos dormindo nesse horário. Estava explicando para vocês, não sei se vocês estavam ouvindo, a minha Rottweiler estava roncando aqui no meu lado. Vou mostrar ela para vocês enquanto vocês estão olhando aí, vamos ver se vocês enxergam ela no chão aqui. Dá para vê-la? Estava roncando aí. Né, Jojo? Hein, Jolie? Oi, tudo bom, amiga? Tudo bem, mostra. E os outros estão dormindo lá na sala. É raro, esse é um momento bastante raro de dia. Não estão gostando de assistir aula de física. Ou já entenderam esse conteúdo. Deixa eu fotografar aqui e mandar para vocês. Olha, esse aqui é o mais difícil de dormir. Vem cá, galera, vem. Aqui, ó. Esse aqui tem mais dificuldade de dormir. Vem cá, vem. Tá bem. Ó. Ah, mas aí já vem a mãe dele. Aqui não é mãe, né? Mãe só de criação. Vem aqui, tira ele. Sabe quem é? Oi. Tá, chega. Agora vamos pra lá. Deixa o pai trabalhar. Agora é a hora do intervalo. Isso, vamos deitar e ficar se comportando. Ficou dúvida aqui, pessoal? Nesse exemplo, não? Tranquilinho? Tá? Já mandei a foto para vocês desse quadro aqui. Essa questão está resolvida no teu livro ali na página 49, tá? Está resolvida na página 49. Vou pegar um outro exemplo que está ali, que é o exemplo 2. Tá?
O exemplo 2 resolvido, também vou resolver com vocês aqui. Exemplo 2, lá na página 49, começa na página 49 e vai para a página 50. Tá? Página 49 e 50, exemplo 2, resolvido também. Diz assim, sobre uma superfície lisa, há duas bolas que se movem, horizontal lisa, desculpa, há duas bolas que se movem sobre uma mesma reta com velocidades VA, 10 metros por segundo, e VB, 5 metros por segundo. Como mostra a figura. Então, a figura tem uma coisa mais ou menos assim. Figura A. A, B. VA, 10 metros por segundo, para lá, né? E VB, 5 metros por segundo. Tem uma figura B ao lado aqui, que eu já vou desenhar. Figura B. A com a velocidade VA' e velocidade V', ou V'B. Após a colisão, as bolas têm velocidades VA' e VB'. Figura B. Suponha que as massas das bolas sejam MA 4 kg e MB 2 kg. E que a velocidade A' seja de 8 metros por segundo. Letra A, calcule VA'. E a letra B, vamos classificar a colisão. Calcular o VA' e classificar a colisão. O que a gente tem aqui, efetivamente, pessoal? Tem um corpo A, um corpo B. Professor, o que é VA'? Oi? VA' 8 metros por segundo. O que quer dizer isso? Tá. Eu tenho o corpo A com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, o corpo B com uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. Eles colidem, tá? Que é uma colisão. Após a colisão, o A tem uma nova velocidade e o B tem outra. Estão separados, certo? Ele está dizendo para nós que essa velocidade, que é o VA' é de 8 metros por segundo. Certo? E ele quer saber que velocidade é essa. É isso que ele vai pedir para nós, ou que ele está pedindo para nós no item A. Certo? Entendi, senhor. Obrigada. Eu não sei ainda exatamente qual é o tipo de colisão, porque eu tenho que classificar. Certo? Para eu poder classificar isso aí, talvez eu tenha que definir pelo coeficiente de restrição. Que eu sei que se o coeficiente de restrição for igual a 1, a colisão é perfeitamente elástica. Se for igual a 0, é perfeitamente inelástica. E se for entre 0, excluindo 0, e 1, excluindo 1, ela é parcialmente elástica. Bom, então para isso eu vou ter que descobrir quanto é que vale essa velocidade, para poder fazer o item B. Bom, o que eu sei que certamente é igual ao lance depois da colisão que envolve velocidade? É a quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes da colisão e imediatamente depois da colisão é rigorosamente a mesma. Eu vou botar até a setinha em cima, porque é igual em módulo, direção e sentido. Bom, então veja, antes da colisão eu tenho a massa de A vezes a velocidade de A, mais, porque os dois estão se movendo no mesmo sentido, a massa de B vezes a velocidade de B, certo? Depois da colisão, eu tenho a massa de A vezes a nova velocidade de A, que ele chamou de VA', mais
O B, que está solto, né, está sozinho, a massa de B vezes a velocidade de B, linha. O B tem uma nova velocidade. E a gente vai descobrir isso aí no item A. A massa de A, ele nos disse qual é. É 4. Sua velocidade inicial era 10. A massa de B, ele nos disse, era 2. Sua velocidade inicial era 5. Igual, a massa de A continuou a mesma, 4. A velocidade do A depois da colisão é 8. Mais a massa de B, que é 2. A nova velocidade de B, que nós vamos descobrir agora. Então, 4 vezes 10 é 40. 2 vezes 5 é 10. É igual a 4 vezes 8, que dá 32. É isso, né? Mais 2V B'. Isso, então, é 50 de menos 32, né? Vem para cá. Igual a 2VB'. 50 menos 32 dá 18. É isso. 18. O 2 vem para cá dividindo. VB' vai ser igual a 9 metros por segundo. Esse é o VB', 9 metros por segundo. Certo? Então, a gente já sabe que velocidade o B tem imediatamente após a colisão. Só igualando a quantidade de movimento, antes e depois. Tranquilo? Bom, agora eu vou classificar a colisão. Para classificar a colisão, eu vou ter que me preocupar com o coeficiente de restrição. Então, vou usar esse pedacinho do quadro aqui, que eu sei que vocês enxergam, só não sei bem até que lado, até que lugar vocês enxergam. Vocês vão me dizer agora para eu não avançar muito aqui, para poder usar o que está aqui de informação. Até aqui vocês enxergam, mais ou menos? Enxergam? Não? Aqui? Tá. Aqui. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou calcular o coeficiente de restrição. Eu vou ter que saber qual é a velocidade relativa, depois, para dividir pela velocidade relativa, antes. E aí eu vou conseguir classificar no item B, qual é o tipo de colisão, certo? Então vamos fazer um cálculo, que qual é a velocidade relativa depois da colisão. Eles, depois da colisão, vão se mover no mesmo sentido, certo? Então a velocidade relativa depois vai ser a maior menos a menor. Como o B vai ter velocidade 9, e o A tem uma velocidade 8, a velocidade relativa depois da colisão é 9 menos 8, que dá 1 metro por segundo. Estão se movendo no mesmo sentido, eu subtraio a maior da menor para ter o valor. O B vai se afastar do A com uma velocidade em relação a de 1 metro por segundo. Cada segundo que passa, o B vai ficar 1 metro mais afastado do A, porque ele dá 1 metro por segundo a mais que o B. Qual era a velocidade relativa antes da colisão? Antes, eu tinha o A com 10 e o B com 5. Então, era a velocidade maior menos, aqui a linha, né? Menos a menor. Tá? Maior é o 10, menor é 5. Então, a velocidade relativa antes, 10 menos 5. Velocidade relativa antes, 5 metros por segundo. Fazendo o cálculo, então, do nosso coeficiente de restrição, eu vou ter a velocidade relativa depois, que é 1, dividida pela velocidade relativa antes, que é 5. 1 dividido por 5 dá 0,2, certo? Esse 0,2 não tem unidade, tá? Porque isso aqui é metro por segundo, ó. Isso aqui é metro por segundo. Então, corta aqui, fica um valor, é uma grandeza que não tem unidade, coeficiente de restrição. Como o coeficiente de restrição está entre 0 e 1, tá? Essa colisão é uma colisão parcialmente elástica. É uma colisão parcialmente elástica, que é possivelmente um dos dois sofreu um pouco de deformação. Aí parte da energia de movimento
foi usado em deformação, ou então parte dessa energia foi dissipada para o meio na forma de calor e de barulho, de som. Então, essa é a resolução do exemplo 2. Vamos lá, vamos ver se tem dúvida na resolução dele. Estou tirando a foto para mandar para vocês. Tá? Quadro. Professor, Oi, pois não. a quantidade de movimento é a massa multiplicada pela velocidade? Sempre? Sempre. Tipo, sempre. Tá. PMV. Só tem que ver quem é a massa de quem que vai estar calculando. Tá? Então, aqui nesse exemplo, o A e o B estão separados antes e depois. Né? Então, a massa é do A separadinha do B. No exemplo anterior, lembra da bala atingindo o bloco de madeira? Eles ficaram juntinhos. Aí, depois, a quantidade de movimento era dos dois juntos. A massa do A junto com a do B, vezes a velocidade dos dois juntos. Porque eles se transformaram num novo corpo. O corpo MP, né? Que era a madeira e o projétil. Aqui não, aqui eles ficaram separados. Certo? Um outro cuidado que a gente precisa ter, que não está explorado aqui, e de repente pode aparecer em alguma questão do livro e mais alguma questão que eu vou propor para vocês na lista, é eles estarem em sentidos contrários. Quando eles estão em sentidos contrários, um é mais e outro é menos na quantidade de movimento. Por quê? Porque quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Aqui, na hora de calcular o coeficiente de restrição, pessoal, não interessa se vai dar mais ou menos, porque aqui eu vou usar um módulo, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, A' menos VB', vai dar menos 1, não quer dizer nada. Vai botar aqui, vai dar menos 1 e módulo é 1. Aqui vai dar 5. Então, sempre tu vai trabalhar com módulo no coeficiente de restrição. Mas na quantidade de movimento, interessa para nós se eles estão se movendo em sentidos contrários, um é mais e outro é menos, ou se eles estão se movendo no mesmo sentido. No mesmo sentido, os dois têm o mesmo sinal, não me preocupo com o sinal, mais para os dois. Mas sentido contrário, um é mais e outro é menos. Tá? Bom, obrigado. Pessoal, eu vou ficar esperando de vocês, então, dúvidas, tá? Eu vou selecionar e fechar um gabarito aí que falta para mandar mais umas questõezinhas para vocês resolverem. Na nossa próxima aula, que vai ser na terça que vem, ainda não tem prova, né? A gente pode fazer 2 momentos, tá? Eu vou propor, em princípio, 2 momentos, porque vamos ver se o primeiro momento vai ser usado, aí de repente fica só um momento. Se não for usado o primeiro momento, a gente vai direto para o segundo, usa ele, ou então parte do primeiro, parte do segundo. O primeiro momento seria para tirar dúvidas, tá? Dos conteúdos da prova. Questões, resoluções de questões. No segundo momento, se sobrar, né, aí eu sigo com conteúdo que não cai mais nessa prova trimestral, cai na prova do terceiro trimestre. Do contrário, se não houver dúvida, a gente trabalha só o conteúdo próximo, tá? Com essa flexibilidade. Tá legal? Eu vou produzir também para vocês, pessoal, que nem a gente vem fazendo antes, tá? Videozinhos pequenos desses assuntos, para ficar fácil para vocês estudarem, com um tamanho menor do que a aula inteira, né? Porque agora se tu vai abrir a aula inteira para procurar o assunto, fica extenso. E vou fazer um videozinho de revisão, tá? De cada assunto, bem pequenininho, assim, tá? Tipo, 5 minutos, 8 minutos, de cada conteúdinho, cada capítulo, assim, ó. Assunto tal, assunto tal, assunto tal, assunto tal. Fórmulas, o que é relevante, para tu poder dar uma estudadinha, tá bom? Professor, Todas as questões do capítulo 11, senhor? Quantas questões vão estar na prova? Não sei ainda, porque eu ainda não fiz a prova. Eu tenho que entregar a prova na... A gente faz, não será que fazer? A gente passar da lista. Ah, tu disse que pode fazer todas, pode fazer da 11, tá? Todas do capítulo 11. E todas do capítulo 9, que é um assunto que vai estar editado para vocês ali numa videoaula que é de força centrípeta, que eu já estou devendo para vocês há mais tempo. Tu vai botar hoje ou tu ainda vai fazer isso? Não, vou botar isso hoje ainda. Tá? Eu vou terminar aqui, vou estar editando o vídeo, que está mais demorado para mim é fazer a edição. A cada vídeo, essa videoaula, por exemplo, eu levo mais de 1 hora só para editar e depois uns 40 minutos para botar no YouTube. Ela é muito grande, fica muito extensa. As outras são menores, aí fica mais curtinho o tempo. Fala, Mariana. tu pode me dizer o conteúdo já da trimestral? Posso dizer para vocês, eu não vou especificar o conteúdo em si, tá? Mas pega o teu livro 3, tá? Do capítulo 8 ao capítulo 11. Do 8 ao 11.
Aí fica fácilzinho de identificar ali, tá bom? Então tá, pessoal, uma boa semana para vocês aí, bons estudos. Mandem dúvidas, tá bom? Boas aulas aí. Tô com saudades. Um beijão para todos aí. Obrigado pela presença.